e fazer uma apresentação hoje do que ela pensa, falar do que ela pensa e o que diz a palavra de Deus sobre o perdão. Paz do Senhor, missionária. A paz do Senhor Jesus para todos, a paz do Senhor irmão Tadeu, enquanto alegre, né? Porque nós estamos aqui nessa programação da Adoradores, né? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade nos dada, né? A nossa contribuição seja para a tua edificação de cada um, estar atento à nossa voz, nessa programação, para que você possa, também você que está aí do outro lado, saber que adorar o Senhor, né, é você declarar para Ele o seu amor, né? É você declarar com a tua própria vida. Tem pessoas que acham que adorar é somente louvar, é somente cantar hinos, mas não, quando você é grato a Deus, está louvando o nome dele, você está aprendendo a adorá-lo. Eu tive uma palavra aqui que eu acho interessante, porque já que estamos falando, vamos falar aqui de perdão, né? Eu queria que você meditasse junto comigo nessa passagem que diz assim, eu vou ler os últimos versículos, Lucas 22, versículo 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu a multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está atraindo o Filho do Homem. Nós já conhecemos um pouquinho dessa passagem, eu creio que você que está aí do outro lado também deve conhecer, né? Mesmo quando nós não somos cristãos, mas nós ouvimos falar de Judas, né? Tem até aí um tempo aí que o pessoal, vamos malhar o Judas. Mas eu quero falar do perdão que Jesus já havia mencionado. Jesus, ele sabia que Judas seria um dos 12. Dos 12, um daqueles que iria traí-lo. Ele já sabia disso. Mas o que me chama a atenção nesse momento, antes de Judas trair Jesus, foi a convivência que o Senhor Jesus teve com Judas. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas ele continuou demonstrando seu amor para com Judas. Ele não o acusou, ele não lançou sobre o rosto de Judas o que ele iria fazer. Ele não ficou tratando Judas com falsidade. E interessante, né? Você vê o amor de Deus tão imenso, que eu posso cogitar e acreditar, irmãos, que Jesus esperava também que Judas se convertesse, que ele mudasse sua atitude. Não que com isso não iria Jesus ir para a cruz do Calvário. Era a determinação do próprio Deus, né, por amor a cada um de nós. Então eu fiquei meditando nessa passagem e imaginando o ponto de amor que o nosso Deus tem por nós, que Ele sabe das nossas falhas, sabe que você e eu vamos errar, sabe que nós muitas das vezes, eu posso dizer assim, decepcionamos, né, o Senhor nessa caminhada nossa, das nossas próprias fraquezas, e Ele continua nos amando, Ele continua ouvindo a nossa voz. E quando nós pedimos perdão ao Senhor, com sinceridade, com certeza de que estamos arrependidos, o perdão de Deus vem sobre nós e o poder dele de tirar de dentro de nós aquele sentimento de culpa, porque nós já temos dentro de nós, né? Temos aquele sinalizador, né, que é de toda criatura de Deus, independente de ser servo do Senhor. Ele sabe o que ele está fazendo de correto, ele sabe o que ele está fazendo de errado, ele sabe que aquilo que ele está fazendo naquele momento não é exatamente coisas boas, mas ele tem um sinalizador que lhe informa, olha, você está errado, que é a nossa consciência, ela nos avisa. E quando nós temos, né, recebido o Senhor como nosso Salvador e único Salvador, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a discernir as nossas falhas. Mesmo quando elas nos é oculta, Ele nos leva a meditar, Ele nos leva a refletir. E eu analisando aqui essa passagem, muito difícil você perdoar. Não é impossível, mas é difícil. E perdoar principalmente aqueles que te conhecem, que estão dentro do seu lar, que são aqueles que nos mais, por nos conhecer, procuram até às vezes nos afligir com as palavras, com atitudes, né, com gestos. E você
vai acumulando, né, situações, tristeza, vai acumulando decepções e fica até difícil você perdoar quem está próximo. E é por isso que a oração que Jesus mandou nos fazer, né, perdoa os nossos pecados como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Porque perdoar uma pessoa que está longe de nós, fácil às vezes se torna, porque você não está convivendo com essa pessoa o tempo inteiro. Mas perdoar pessoas que estão ao teu lado e o tempo todo falando palavras, né, fazendo apontamentos da sua vida, te entristecendo com certas atitudes, são essas pessoas a qual o Senhor nos chamou para perdoar. E tem uma passagem na Bíblia também que Pedro pergunta, né? Senhor, até quanto eu devo perdoar o meu próximo se pecar contra mim? E o Senhor fala, 70 vezes 7 diária. Quer dizer, um dia tem 24 horas. E se essa pessoa vir nessas 24 horas te pedir perdão, você deve perdoar. E eu quero deixar também aqui esclarecido que o perdão não é por causa da pessoa em si. O perdão é por causa de nós mesmos. Eu quero dizer, porque quando você perdoa, quando eu perdoo, o sentimento que estava dentro de nós é arrancado, é tirado de dentro de nós. Então, se nós estamos cheios de mágoa, cheios de tristeza, rancores, ira e outras coisas mais que nós sabemos que o nosso coração de homem é enganoso e nos preenche, enche o nosso interior com essas coisas ruins que nos fazem mal, né? E constantemente vai o nosso cérebro, lembra o nosso subconsciente daquilo que a pessoa nos fez, o tempo inteiro está levando nossa mente a tripudiar, a tentar se vingar e tudo mais. Quando você perdoa, você tira um fardo enorme de dentro do teu interior. Então você fica mais light, mais leve e você começa a se preencher do poder de Deus. Você fica preenchido de Deus, cheio de Deus. É isso que o Senhor nos ensinou. Então quando Judas foi fazer a ação dele, Jesus já havia liberado um perdão para Judas. E creio eu, posso cogitar isso com os irmãos, não está na Bíblia, que se Judas tivesse pedido perdão ao Senhor Jesus, ele se sentiria perdoado pelo poder da palavra que o Senhor Jesus mencionou, quando ele ensinou os seus discípulos a orarem, pedindo perdão ao Pai, pedindo ao Senhor, o Pai que perdoasse os seus pecados e os ensinasse a perdoar aqueles que são falhos. Então que nessa tarde, você que está ao alcance da nossa voz, talvez eu não sei a situação que você tem passado, talvez alguém tenha te entristecido muito, tenha te decepcionado muito, mas começa a liberar o perdão, falando sobre o assunto, né, sendo claro no teu interior. Começa com uma conversa com Deus. Senhor, eu não tenho conseguido, mas eu quero conseguir, eu quero ficar na tua presença, eu quero ser esvaziado desse sentimento, eu quero perdoar essa pessoa que me ofendeu, né? Porque o Jesus, ele veio nos mostrar esse caminho, o caminho do nosso coração, do nosso interior. Ele veio nos ensinar a nos esvaziarmos de coisas que não vão acrescentar nada em nossas vidas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essas coisas todas, elas sujam o teu interior, né? Te suja você, tua alma, o teu espiritual, você fica pesado, você fica com coisas que não precisa ter dentro de você. Quando nós somos um vaso de honra na casa de Deus, esse vaso de honra é um vaso que é ornamentado de coisas bonitas, né? Nós, donas de casa, temos esse conceito de pegar um vaso bonito para colocar na mesa, apresentamos os melhores talheres quando vamos fazer um almoço, um jantar, os melhores talheres, né, pratos, etc. É o melhor, o mais bonito para apresentar na mesa. Aquelas vasilhas mais feinhas, aquelas vasilhas que às vezes você usa no dia a dia estão queimadas, ou muitas das vezes são vasilhas que estão com alguma aparência feia, você não coloca ela exposta para que todos venham ver.
Mas na presença do Pai, você começa a tirar aquelas coisas sujas, feias, que estão ocultas aos olhos de todas as pessoas, mas não estão aos olhos do Senhor, não estão fora dos teus olhos também, né? Que você sabe que está dentro de você, que não é aquilo que Deus queira que esteja, e Ele começa a te limpar, Ele começa a te mostrar, a te revelar que aquela atitude que você tinha anteriormente, cheio de razão, cheio de acreditar que você aprendeu assim a tua vida toda e era o certo, né? Tem até um ditado no mundo que é errado, as pessoas dizem, não pede perdão para mim não, peça para Deus. Não, Deus falou, né, através de Jesus Cristo, que nós deveríamos pedir perdão tanto a Deus quanto às pessoas que nós ofendemos. Então, se você tem esse conceito, não me pede perdão não, pede para Deus, você tem que aprender que esse conceito não é de Deus. A gente falou que você também pode receber o pedido de perdão de alguém que tenha te ofendido. Aí requer você querer que perdoar ou permanecer com aquele sentimento. Esse sentimento vai ficar só com você, porque a pessoa já chegou até você e falou, pediu perdão, ela se sentiu perdoada de Deus. Então ela chegou, tomou atitude para com você, e se você não perdoou, é um problema seu a partir daquele momento que ela te pediu perdão. Então não adianta você querer acusá-la na tua mente, fazer apontamentos, aquela pessoa ali não vale isso, não vale aquilo, né, etc, etc, mas ela já chegou até você e pediu perdão. E quando nós liberamos o nosso coração de perdão, é como se você fizesse igual acontece aqui nesse computador aqui, né? Tem uma quantidade de coisas que você pode colocar dentro da memória de um computador. Eu tenho aprendido isso. Mas quando ele está cheio, ele começa a dar sinal de que está cheio. Aí não adianta você querer colocar mais nada, porque a memória dele está cheia. E é assim com o teu coração. Se o teu coração está cheio de coisas, de ódio, de rancor e tudo mais, você não pode ser preenchido das coisas boas que tem Deus preparado para a tua caminhada. Judas estava com seu coração cheio de mágoa, porque ele não conseguia entender que reino era esse que Jesus estava representando aqui na terra. Que forma que ele começou a cogitar no seu interior, né? Lá na ceia com Jesus e os discípulos, Jesus falou, serei traído por um de vós, aquele que molhar o pão me der de comer. E foi exatamente a hora que Judas fez isso. Então Jesus já sabia. Então imensurável é esse amor de Deus, porque ele, sabendo que Judas iria traí-lo de uma forma tão grotesca, ele mesmo assim conviveu com Judas de uma forma sem apontamentos. E quão difícil é para mim e para você, que não sou nenhum hipócrita aqui, dizer para os irmãos que muitas vezes tem pessoas que a gente não quer nem perdoar, não quer ter perto de nós, a gente quer que elas estejam fora do nosso caminho, mas não é isso que Deus quer para mim nem para você. Então, como um vaso de honra, você vai tirando aquilo que não é de Deus, vai arrancando de dentro do teu interior, vai perdoando as pessoas, aleluia, vai deixando de lado o seu próprio pensamento, o seu agir, a forma que você acha que é correta, para entrar naquele caminho do Senhor. Por isso que não é fácil ser servo de Deus. Quando Zaqueu soube que Jesus iria passar naquele local em que ele estava, é uma outra passagem que também me chama muita atenção. Aquele homem era um homem que todos olhavam para ele com raiva, porque além dele ser, né, traiu o seu próprio povo, ele cobrava os impostos injustos. Ele sabia, ele apontava, né, lá para os oficiais do rei, quem estava devendo, quem não estava, quem tinha fazenda, quem não tinha, os impostos caros e altos, e ele trapaceava. Mas um dia, Zaqueu quis ter um encontro com Jesus, ele se posicionou. Eu quero conhecer esse homem, eu quero ver, porque eu já ouvi falar, mas hoje eu quero vê-lo. E ele procurou o local para estar vendo Jesus passar, e acredito eu que aquela multidão imensa, e ele com a estatura mediana, né, que diz a palavra, não sabemos exatamente o seu tamanho, mas diz a palavra que ele era de pouca estatura, e ali ele procurou um local para ficar bem localizado.
E Jesus já sabia que Zaqueu estaria ali naquela árvore, porque Jesus, ele sabe de todas as coisas. E ali Zaqueu, em cima daquela árvore brava, né, que diz que tinha até espinho, ele subiu com a intenção de ver o mestre, de conhecer aquele homem, não só de ouvir falar daquele homem. E quando Jesus passa embaixo daquela árvore, já sabendo que ele estava ali em cima, e já sabia a intenção do coração de Zaqueu, o Senhor fala: Zaqueu, hoje eu vou pousar na tua casa. E aquele homem cheio de problemas, de dificuldades, né? Aquele homem que sabia que era mal visto e que pessoas dignas, talvez, da sociedade daquela época não frequentariam a sua casa. Talvez Zaqueu não tivesse nenhum amigo, porque ele era um homem que estava apontando para os outros, né? Entregando, vamos botar hoje em dia um dedo duro, um X9. E ali o próprio povo de Zaqueu, do local que ele morava, tinha rancor de Zaqueu, tinha mágoa de Zaqueu. E Zaqueu talvez estivesse cheio de dificuldade de se aceitar e ser aceito. Tinha riqueza, tinha casa, tinha gado, tinha tudo de bom na parte material. Mas talvez dentro da sua própria casa não se sentisse salutar, com saúde, no emocional, no físico, no meio da sua família. Por quê? Porque Zaqueu sabia que a sua convivência, tanto familiar como fora da família, era terrível, porque ser apontado, né, não adianta. Então, Zaqueu desceu e se imaginou: eu não posso receber esse homem na minha casa, porque eu sou falho, eu sou cheio de pecado, eu sou roubador. E começou a mente do próprio Zaqueu o acusar, a ponto dele falar: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver multiplicado. Porque ele já sabia que Jesus começou a ler o seu interior. Ele sabia que aquele homem que ia à sua casa, ele era diferente. Aleluia. Ele não era um homem comum. Ele era um homem, né, vindo da parte de Deus. E é assim quando nós também temos um encontro com o Senhor. Quantas vezes você está aí do outro lado, como já aconteceu até comigo, ficava imaginando como é que Deus vai ouvir a oração de um pecador, de uma pessoa que fala palavras terríveis. Você sabe o que você fala. Talvez você tenha atitudes terríveis, usa coisas químicas que não é para usar, faz coisas que você sabe que até para a sociedade você é tido como nada. É o espírito da prostituição e outras coisas que nem cabe falar aqui nesse momento. E como que você vai orar? Como que você, no momento terrível da sua vida, talvez alguém passando por dificuldade, talvez alguém à beira da morte, o filho, o marido, uma mãe, o seu pai, o seu irmão, e você vai clamar a Deus. Como que você vai chegar e pedir coisas boas a Deus por alguém que você ama, se você tem certeza que você não está no caminho dele, que você é uma pessoa muito, mas muito, muito falha? Foi isso que Zaqueu, assim que Zaqueu sentiu. Por isso que quando ele chegou, ele falou: olha, se eu defraudei alguém, eu vou pagar multiplicado. Talvez você fale assim: como que eu vou chegar até ao Filho de Deus e falar com ele a respeito dessa situação que eu estou vivenciando agora e qual eu nunca quis falar com ele, porque eu sei dos meus pecados? Para isso que Jesus veio nessa tarde. Ele veio para que você saiba que, independente das tuas situações, independente das tuas falhas, ele é um Deus perdoador. Ele perdoa. Então ele está falando para você como ele falou com Zaqueu: Zaqueu, eu vou pousar na tua casa. Mas para isso, Zaqueu precisou de abrir a porta da sua casa para que Jesus entrasse. A porta da casa de Zaqueu não foi somente a porta física, mas foi a porta do coração. Ele quis entender o que aquele homem poderia fazer pela sua vida, mudar a sua história, porque a área de dinheiro ele já tinha, mas ele não tinha paz de espírito. E você também que está aí, não tem paz, não tem certeza que Deus está cuidando da tua família, não tem certeza que Deus pode se preocupar com a tua vida, porque você conhece e sabe as falhas que você tem. Então eu quero te dizer,
E quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele colocou